municipal pela estrutura aqui colocada à disposição. Queria chamar a senhora Amanda, representando o secretário Eurico Toledo, para compor a mesa. O secretário de Urbanismo, Renato Barandier. Bom, para traçar algumas questões para que a gente possa tocar a nossa audiência pública, pela experiência da última, que se avançou num horário um pouco mais que nós imaginávamos e acabou perdendo a qualidade da audiência, porque não tínhamos mais informações, tínhamos informações a prestar, mas a presença já era bem curta. Nós estamos iniciando agora com um pequeno atraso. Vamos abrir a inscrição para os oradores, com um tempo de 3 minutos, e eu peço que seja respeitado o tempo por questões dos outros que têm o direito de falar. Passar aqui para o vereador Bruno, que preside essa audiência junto comigo. Boa noite, obrigado. Obrigado, vereador Atratino. Inicialmente, boa noite a todos. Prazer contar com a presença de todos nessa segunda audiência pública, primeira audiência pública de cunho regional que realizamos num total de 11. Serão algumas segundas-feiras até dia 2 de outubro de intenso debate com a população sobre uma matéria importantíssima, extremamente relevante para a nossa cidade e para a vida de todos, que é o plano diretor. Queria, inicialmente, depois na fala, ao final dos vereadores, faço algumas questões de mérito, mas apenas lembrar aqui algumas questões. Primeiro, que a audiência teve enorme divulgação, né? Por parte da Câmara, foi divulgada, por parte individualmente dos mandatos, do meu particularmente, do Atratino, de outros parlamentares que também dispuseram de suas redes sociais, pela imprensa, foi uma divulgação grande da presença de audiência, das datas das audiências públicas. Eu, pessoalmente, através do meu gabinete, enviei por e-mail para dezenas de instituições das mais variadas da cidade o convite para todas essas audiências públicas, e acho importante que esse convite seja permanente, já fazendo o engajamento para as próximas audiências públicas. Na semana que vem, no dia 24, estaremos em Santa Bárbara, fazendo uma audiência pública que compreenderá os bairros de Santa Bárbara, Caramujo e Baldeadouro, uma área importante, e Tenente Jardim, uma área importante da Zona Norte da cidade de Niterói. Lembrar que essa audiência é sobre os bairros do Centro, de Gragoatá, de São Domingos, bairro de Fátima e Ponta da Areia. Essa é a audiência regional, uma das 2 audiências que estamos fazendo na região das praias da Bahia, e essa é a primeira audiência englobando esses bairros. E quero aqui também registrar que foram convidados representantes do governo, todos por ofício, secretário de Obras, secretário de Habitação, secretário de Conservação, secretário de Urbanismo, secretário de Meio Ambiente e também o procurador-geral do município, presidente da EMUSA, secretário executivo e também, por ofício e publicado nos nossos atos oficiais, a representação do Ministério Público, que encontra-se aqui, a qual eu publicamente agradeço a presença. Nossa audiência está sendo filmada, está sendo registrada, está sendo gravada. Ao final, nós vamos disponibilizar essa filmagem para quem quiser utilizá-la de alguma maneira, quem quiser assistir. Da mesma forma, eu também aqui, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, estou anotando fala a fala de cada participante, de cada inscrito, para que, ao final desse processo de audiências públicas, as 2 comissões possam pegar o máximo possível das sugestões apresentadas pela população. Registro aqui a presença do vereador Carlos Jordi, e já estão abertas as inscrições, né? Agora haverá uma apresentação. Quem está fazendo as inscrições é o Bernardo. Bernardo, por favor, levanta a mão, o pessoal identificar você. Quem quiser se inscrever, só levantar a mão, o Bernardo vai até vocês, tá bom? Acho que são esses os informes, né, Tratino? Lembrando de mais alguma coisa, nós vamos falando durante a audiência. Muito obrigado a todos pela presença.
Passar a palavra ao secretário de Urbanismo, Renato Barandia. Boa noite, vereador Atratino, vereador Bruno Lessa, subsecretária Amanda. Boa noite a todas e todas aqui presentes, autoridades, vereadores, membros do Ministério Público. Bom, mais uma vez estamos aqui, é a segunda audiência de 12 no total, né, que vamos ter. De 12, né, audiências públicas que teremos do plano diretor, agora na etapa legislativa. Como foi colocado aqui, essa apresentação hoje tem um foco mais na área central de Niterói, que o plano diretor traz como macroárea de integração metropolitana, e a apresentação que eu vou fazer a seguir vem com ênfase, então, nessa região, mas sem prejuízo das outras, de discussão das outras macroáreas, das outras regiões da cidade. Teremos aí um extenso calendário até outubro de outras audiências públicas para discutir, quem tiver interesse, as outras regiões da cidade. Bom, plano diretor, para quem ainda não teve presente em nenhuma audiência pública. Logo depois eu passo a palavra aos oradores, ok? Bom. Alô? 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 Bom, o plano diretor é uma lei, mas ela é um instrumento básico do planejamento urbano, né, da política de desenvolvimento do planejamento urbano do município. A finalidade do plano diretor é orientar a atuação dos agentes públicos e privados na construção do espaço urbano, na oferta dos serviços públicos essenciais, visando assegurar melhores condições de vida para a população. O projeto de lei 08 de 2017, que está hoje na Casa Legislativa, foi apresentado em fevereiro desse ano, no início do ano legislativo, mas vem sendo construído ao longo desses últimos 2 anos. Esse processo teve início lá em 2015, com a etapa de diagnóstico, de leitura da cidade. Lá em outubro, nós tivemos, daquele ano, a primeira rodada de 4 audiências públicas dedicadas à leitura da cidade, essa discussão do diagnóstico. Já em 2016, nos meses de março e abril, fizemos outra rodada de audiências públicas para discutir os cenários propostos com base naquele diagnóstico que foi elaborado. Mas no final do ano passado, finalmente, a etapa de diretrizes, onde também foram discutidas as diretrizes. Essas diretrizes também foram discutidas na Conferência da Cidade, em reuniões do Conselho Municipal de Política Urbana, e todas as diretrizes, objetivos estratégicos estão consubstanciados nesse projeto de lei 08 de 2017. Ao final desse processo, nós temos 196 diretrizes, 517 objetivos estratégicos, 51 ações estratégicas prioritárias, isso tudo em 310 artigos, é o que o projeto de lei do Plano Diretor tem hoje, além de 11 mapas e 3 quadros. Para começar a discutir as diretrizes da macroárea de integração metropolitana, essa que equivale à área central de Niterói, a gente precisa primeiro entender um pouco o cenário atual. O centro de Niterói, essa área central de Niterói, é a principal centralidade do município. Não existe uma centralidade com a mesma força, dimensão e importância na cidade. Todos os bairros da cidade, em maior ou menor grau, dependem do centro para satisfazer suas demandas, seja para emprego, comércio, serviço, educação. Além disso, o centro de Niterói é uma área de integração metropolitana, então daí já vem o nome dessa macroárea de integração metropolitana, seja através da ponte Rio-Niterói, seja através das barcas. O leste metropolitano inteiro depende do centro de Niterói para acessar a cidade do Rio de Janeiro. A área central de Niterói, essa macroárea de integração metropolitana, tem uma importância histórica, porque é a partir desse lugar que a cidade nasceu. A cidade foi fundada no centro, cresceu a partir do centro. O primeiro plano urbanístico da história da cidade foi no centro, o Plano Palier, lá de 1830.
A partir desse centro, a cidade foi crescendo para o entorno do centro, primeiro por meio de aterros, depois através das linhas de bonde em direção à região norte e à região das praias da Bahia. Até 1975, 74, a única forma de integração metropolitana era por meio de barcas, a ponte ainda não existia. Então, o principal modo de transporte de atendimento à população do leste metropolitano era o transporte público coletivo, não o individual, como é hoje. E isso é um cenário que muda a partir da década de 70, com a construção da ponte Rio-Niterói. A gente tem aqui a barca ainda lotada naquela época, transportando esses contingentes populacionais pelas embarcações, e o futuro em breve ali é de migração de uma parte significativa dessas pessoas para a ponte e para o automóvel. Infelizmente, isso trouxe um impacto negativo muito grande para o centro de Niterói, essa escolha do modo rodoviário. Até a ponte, até 1974, o ano de inauguração da ponte, toda a população de Niterói se concentrava entre a região norte, passando pelo centro de Niterói, os bairros do entorno, Gragoatá, Ponta da Areia, Boa Viagem, São Domingos, Icaraí, Santa Rosa, até São Francisco. Essas linhas amarelas é a rede de bondes daquela época. Então, era uma cidade onde as pessoas moravam perto do transporte, ninguém morava a uma distância que ela não conseguisse chegar a pé na rede de transporte público coletivo. Mas essa estrutura é profundamente afetada a partir das décadas seguintes por um processo de crescimento rápido, de grande escala, que a gente chama de espraiamento urbano, um processo de crescimento horizontal da cidade, em baixa densidade, em direção às zonas de expansão de Pendotiba, Oceânica e alguma coisa na região leste. A área urbana salta de 14% para 44% do território. Hoje, praticamente metade do município está comprometido já com áreas para ocupação urbana, e o que nos deixa também com um percentual ainda elevado de áreas verdes, mais da metade ainda, para serem preservadas. Esse fenômeno não foi por conta da população. A população cresceu apenas 50% em 4 décadas, à medida que o centro se espraiou, a área urbana se espraiou em 310%, cresceu 310%, ritmo muito superior ao ritmo de crescimento da população. Isso fez com que as pessoas que antes moravam nesse centro compacto fossem morar em casas afastadas e hoje dependem dos automóveis para acessar o centro. À medida que a expansão urbana acontece mais intensamente do que o crescimento da população, o que nós vemos é um processo de queda na densidade urbana de Niterói. Niterói, que tinha perto de 20 mil habitantes por quilômetro quadrado na década de 70, hoje tem menos de 10 mil habitantes por quilômetro quadrado. É um processo de diminuição da densidade. A macroárea, indo agora para a macroárea, então, de integração metropolitana. Esse é o perímetro vermelho que o plano diretor traz como macroárea de integração metropolitana. Nós temos os bairros da Ponta da Areia, do Centro, São Domingos, Gragoatá, parte da Boa Viagem e parte do bairro de São Lourenço e de Santana. Tá? Essa delimitação é onde hoje reside apenas 4% da população. Foi a partir desse centro que a cidade cresceu, onde todos moravam no início, a partir de onde foram morar no seu entorno, num segundo momento da evolução urbana da cidade, e hoje apenas 4% residem. Mas, por outro lado, 50% dos empregos formais da cidade estão concentrados aqui nessa macroárea, no centro de Niterói. Isso já gera, de antemão, uma necessidade por viagens longas motorizadas para acessar o centro, ou seja, nós temos uma necessidade de viagens pendulares diariamente de quem mora fora do centro e vem trabalhar no centro. Isso faz com que as vias de acesso estejam saturadas no horário da manhã em direção ao centro e as saídas do centro estejam completamente congestionadas também no horário da tarde. O centro de Niterói, que já foi o centro da capital do estado do Rio de Janeiro, ainda é hoje uma referência comercial muito forte para o leste metropolitano. No centro de Niterói, onde moradores de Maricá, São Gonçalo, Itaboraí satisfazem
suas demandas de maior complexidade. Também é ligação com a cidade do Rio de Janeiro. Como eu já disse, nós temos aqui a ponte Rio-Niterói, chegando na macroárea de integração metropolitana, e, a partir dessa pequena enseada, a ligação por barcas, também com a Praça 15, lá no Rio de Janeiro. Essa macroárea também tem uma concentração muito grande de estabelecimentos de ensino superior. São mais de 20 mil matrículas universitárias. Isso faz do centro de Niterói um polo de referência para o ensino superior em todo o estado do Rio de Janeiro, não só no leste metropolitano, tanto para o sul fluminense, região serrana, norte fluminense. Populações de todos esses municípios vêm para o centro de Niterói, ou para morar, ou para estudar, em busca dessas faculdades, principalmente a UF, a maior delas. Essa macroárea também concentra grande parte do patrimônio histórico-cultural da cidade. Como eu disse, Niterói cresceu do centro. As primeiras ocupações de Niterói estão no centro. Isso faz com que a importância histórico-cultural dessas edificações seja muito grande. E também explica a concentração muito grande também no centro desse tipo de patrimônio. Ao mesmo tempo que nós temos esses desafios, também temos um potencial muito grande aqui. O centro tem um potencial de desenvolvimento econômico e científico muito grande. Não é à toa que o plano diretor, esse projeto de lei, já traz a proposta de um parque tecnológico na área central de Niterói, chamado Península da Inovação, com diretrizes para incentivo de startups, empresas de tecnologia, que venham aproveitar todo o potencial desse parque universitário que está situado hoje no centro de Niterói. É lógico que isso, por si só, não resolve. A Prefeitura também tem, no seu planejamento plurianual, já a expectativa de trazer fibra ótica, trazer uma infraestrutura de tecnologia que atraia essas empresas, o que faz parte de um processo de requalificação do centro de Niterói. Bom, esse processo de esvaziamento histórico gerou problemas e deixa também desafios para a cidade hoje, para o centro da cidade hoje. A degradação do ambiente urbano é visível a olhos nus. Nós temos fiação aérea, uma quantidade enorme de fiação aérea em todas as ruas do centro, carros brigando com pessoas porque as calçadas não comportam o volume de pessoas que circulam. Essa paisagem obstruída também na frente marítima, pessoas tendo que disputar espaço com automóveis, muitas vezes estacionados, parados. Uma pessoa privatiza 12 metros quadrados, deixa o carro ali, enquanto dezenas não podem aproveitar aquele mesmo espaço, tem que andar na rua, porque a cidade foi sendo adaptada ao automóvel ao longo desses últimos 40 anos e foi restando cada vez menos espaço para os pedestres circularem. O esvaziamento populacional e econômico também deixou para trás edificações fechadas, abandonadas, que hoje estão em estado de degradação, muitas virando estacionamento. Desde 2013, a Prefeitura não licencia mais estacionamentos no centro de Niterói, por força da Lei 3061. A lei que criou a Operação Urbana Consorciada proibiu estacionamentos que não venham acompanhados de edificações no centro de Niterói. Isso já é um processo inovador no país. Alguns planos diretores depois também seguiram essa mesma linha, mas é no intuito de reduzir viagens motorizadas para o centro de Niterói e também para preservar o patrimônio histórico-cultural. Bom, as cenas são as mesmas, pessoas brigando com veículos em todo o espaço e vazios urbanos atraindo cada vez mais automóveis. Parece uma fábrica de automóveis em algumas áreas da cidade, A frente marítima também é obstruída com ocupações, com vários tipos de ocupação, seja edificação, seja estacionamento, o que faz com que esse potencial paisagístico seja desperdiçado ou pouco aproveitado por poucas pessoas que têm condições de acessar a frente marítima. Esse aqui é o pôr do sol no centro de Niterói, talvez um dos mais bonitos da região metropolitana do Rio de Janeiro. O macrozoneamento é o reflexo do diagnóstico no plano diretor. O plano diretor divide
o município não mais em regiões de planejamento, como era no plano diretor de 92, mas já seguindo uma orientação nacional, uma normativa nacional do Ministério das Cidades desde 2004, quando foi após a promulgação do Estatuto da Cidade em 2001. Em 2004, o Ministério das Cidades criou uma normativa recomendando que houvesse um macrozoneamento, porque é a forma de trazer o diagnóstico para dentro do plano diretor e ter diretrizes efetivas que se relacionem, de fato, com os problemas identificados em todo aquele processo de construção do plano. O que a gente tem, então, no macrozoneamento são macrozonas e macroáreas, que são porções do território com características comuns entre elas, que orientam os objetivos específicos de desenvolvimento urbano e a aplicação dos instrumentos urbanísticos e ambientais. Nós, então, temos o município dividido em 3 macrozonas. Uma é a macrozona de estruturação e qualificação do ambiente urbano, é toda aquela área urbana, a metade do município que está ocupado pela população, na forma de cidade, de ocupação urbana, e a outra metade é a macrozona de proteção do ambiente natural. É o que ainda existe de áreas naturais que precisam e devem ser preservadas. Uma terceira macrozona é a macrozona do ambiente costeiro e marinho. Constitui toda a orla e as águas territoriais de Niterói. Isso também é uma inovação do plano diretor de Niterói no país. Niterói é uma cidade que tem uma relação muito íntima com o mar ao longo de toda a sua história, seja do transporte, seja da economia do mar, seja no esporte, no lazer náutico. Então é importante considerar todo esse potencial costeiro e marinho no plano diretor. Cada uma dessas macrozonas, por sua vez, é subdividida em macroáreas. A macrozona do ambiente urbano é subdividida em 4 macroáreas. Nós vamos falar hoje da macroárea de integração metropolitana, mas, além dela, nós temos a macroárea de urbanização consolidada, aquela ocupação consolidada antes da ponte, a macroárea de promoção da equidade e de recuperação ambiental, que é onde está a maior concentração de população em situação de vulnerabilidade social no município, e a macroárea de qualificação urbana, que é toda aquela ocupação mais recente, nos últimos 40 anos, que veio mais rápido do que a capacidade de todas as de todo o poder, a capacidade que o município teve de prover infraestrutura nesses últimos anos. Além delas, dentro da macrozona de proteção e recuperação do ambiente natural, nós temos 2 macroáreas, uma de contenção do crescimento, como se fosse um freio nesse crescimento urbano, nesse processo de espraiamento urbano, que aceita algum tipo de ocupação, mas de baixo impacto ambiental, com vistas à preservação, ao turismo ecológico. E, por fim, a macroárea mesmo de preservação dos ecossistemas naturais, constituída pelos parques, pelas unidades de conservação municipais, estaduais e federais. E, por fim, a macrozona do ambiente costeiro e marinho é subdividida em 2 macroáreas, a de uso intensivo, que é toda a Baía de Guanabara, e a de uso sustentável, que equivale às praias oceânicas e o litoral oceânico de Niterói. Dentro das diretrizes da macroárea de integração metropolitana, que é essa área em vermelho que eu já apresentei para vocês, nós temos aumento da densidade demográfica e da oferta habitacional com uso misto. Só 4% das pessoas moram no centro. É preciso aproximar a habitação do trabalho para reduzir essa necessidade de deslocamentos por automóvel. Qualificação da integração e da oferta de diferentes sistemas de transporte coletivo. Nós temos uma oferta muito grande de transporte no centro de Niterói, mas é preciso qualificar essa integração, criando pontos descentralizados do terminal João Goulart e das barcas para fazer uma integração com mais qualidade. Valorização da paisagem e do ambiente urbano. Aquelas fotos de degradação, a gente precisa também reverter esse processo de degradação do ambiente urbano. Fortalecimento da base econômica local. Nós temos um potencial muito grande de desenvolvimento também econômico aqui no centro de Niterói, que precisa ser fortalecido. Fomento de atividades de inovação e de economia criativa, combinado com o potencial das universidades, como eu já mencionei, a iniciativa da Península da Inovação. A requalificação dos espaços livres de uso público, visando a melhoria da qualidade de vida, porque isso não é uma medida só para quem para aqueles que vierem a morar no centro, mas também para aqueles que já moram hoje no centro.
E, por fim, a recuperação e a preservação do patrimônio cultural da região, que é o patrimônio, é o conjunto mais importante da cidade e o mais antigo da cidade, que precisa ser recuperado e preservado. Em relação à macroárea marinha, que eu mencionei, de uso intensivo, nós temos aqui diretrizes para incentivo à economia do mar, tanto no que se refere às atividades econômicas intensivas e de grande escala, como, por exemplo, os estaleiros da Ponta da Areia, quanto também aquelas de menor escala, como a pesca artesanal, o turismo. Nós temos marisqueiros, nós temos uma vila de pescadores aqui no centro de Niterói que precisam ter as suas atividades fomentadas. A valorização da vocação náutica para atividades ligadas ao turismo, cultura, esporte e lazer, o fomento à indústria naval, que é muito importante, ações que melhorem a qualidade das águas da Baía de Guanabara, a consolidação e a capacitação das colônias de pescadores existentes, a recuperação e preservação dos ecossistemas costeiros e a implantação de ciclovias na orla do município e promoção de acessibilidade universal nas praias também. Aqui, no caso dessa macroárea, a orla começa lá no MAC e vai até a entrada da ponte, quase na altura ali da Ilha da Conceição. Passa pela Ponta da Areia, pelo centro e pela Boa Viagem. Bom, vereador, o que eu tinha para dizer aqui, apresentar para vocês em relação a isso hoje. Fico aberto a perguntas e boa noite a todos. Obrigado.